Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Na Pele. Vem cá, diz pra gente qual a sua religião. Hoje falaremos de um assunto que ainda é tabu pra muita gente. Em África, os deuses dançam. E é destes deuses que falaremos hoje, na perspectiva da matriz africana. Mostraremos para você aí de casa como que o racismo religioso afeta o sagrado da população preta brasileira e como que isso acaba sendo violento com o nosso povo. E para introduzir esse assunto, nós vamos ouvir a nossa companheira Júlia Firmino com o quadro Tema de hoje. Vai lá, Ju! No imaginário de parte dos brasileiros e suas instituições, as religiões de origens africanas são associadas simbolicamente ao obscuro, ao que é negativo e ao que é demoníaco. Mas por quê? Não é somente porque algumas religiões acham que só o seu Deus é verdadeiro. Nós temos no Brasil vários exemplos de religiões que são bem aceitas. Por exemplo, tem muita gente que organiza a casa de acordo com os princípios do Feng Shui, independente da sua religião. Bastante gente lê o horóscopo e usa da medicina tradicional chinesa ou xamânica. Sem contar que você nunca viu um monge budista apanhando na rua por não ser católico. Agora, são inúmeros os casos de violência contra as religiões africanas. Quando o povo preto foi sequestrado da Mãe África, suas religiões foram também proibidas. Desde 1805, o Brasil já classificava rituais religiosos diferentes do catolicismo como feitiçaria e os criminalizava. Foi só em 1942 que tivemos uma reforma que acabou com a criminalização oficial da Umbanda e do Candomblé no Brasil. E sabe o que é mais contraditório? Na maioria das religiões afrodescendentes, os rituais são festas, são danças e comemorações. Não há culpa, não há punição. O problema de verdade é a pele preta. É isso que incomoda. Muito obrigada, Júlia! É muito difícil esse cenário que a Júlia nos mostra, onde a população preta brasileira ora rejeita suas próprias origens, ora é impedida de exercer a sua própria religiosidade ancestral. E para saber um pouco mais, a repórter Laura Farias foi às ruas no quadro Diz Aí. E aí, galera, tá começando mais um quadro Diz Aí. Hoje conversei com algumas pessoas para saber a opinião delas sobre esse assunto. Fica aí para conferir. Não existe nenhum tipo de preconceito dentro da religião de matriz africana. Não existe pré-julgamentos e nem leis que te julgam proibindo ninguém de absolutamente nada. Bom, as religiões de matriz africana são muito fortes dentro do Brasil, da mesma proporção que são discriminadas. Eu particularmente penso que ela se dá mais por conta da cor do que do credo. Porque eles acham que a religião de matriz africana é endemoniada, né? Endemoniada não, demonizada. As pessoas aqui, elas têm uma visão muito tosca, né? Por quê? Porque elas acreditam que é tudo obra do demônio. Por ser uma religião trazida para cá pelo povo preto. É a extrema ignorância de pessoas que gostam de impor as suas crenças acima da outra, sem dar ao menos uma chance de conhecimento. Com esse bate-papo com os nossos espectadores na rua, podemos perceber que ainda há muito a se caminhar para combatermos o racismo religioso no Brasil. E para tentarmos entender um pouco mais de como essa violência se manifesta e quais as ferramentas podemos usar para combater a mesma, recebemos hoje em nossos estúdios Ebome Douglas Sobaloju. Na tradição, é o filho mais velho. Já cumpriu suas obrigações de feitura, 1 ano, 3 anos e 7 anos. Olá, Douglas! Olá. Seja muito bem-vindo ao programa Na Pele. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado. O prazer é todo meu de ter essa oportunidade de poder estar aqui, falar um pouco da nossa tradição, do culto e cultura dos orixás. Douglas, conta um pouquinho pra gente o que a sua religião prega e o que foi distorcido pelo senso comum. Eu não falo que é só uma religião, é uma filosofia de vida. A gente prega o equilíbrio com a natureza e com toda uma comunidade. Porque é um respeito ao mais velho, às crianças. O que é distorcedor do senso comum é que hoje tudo que é praticado pelas pessoas negras é endemonizado.
Nós sabemos que a resistência faz parte da história das religiões de matriz africana no Brasil. Como você acha que o Estado poderia intervir para que essa violência diminuísse entre os nossos? Bom, além do Estado é laico, né? Então, assim, fazendo valer a laicidade do Estado já era um bom começo, que hoje é uma falácia falar que o Estado é laico, uma vez que a bancada evangélica é uma grande maioria. Segundo, que existe o Disque 100, que então qualquer caso de intolerância religiosa você pode ligar no Disque 100. Mas para além disso, é preciso que se qualifique as autoridades policiais que vão atender o nosso povo. Porque a maior dificuldade é você conseguir registrar um caso de intolerância religiosa quando você vai até uma delegacia. Você vai procurar uma delegacia e aí quando você chega lá, a própria autoridade desqualifica e esvazia o que aconteceu, né? Então é melhorar o acesso, é levar a sério o que aconteceu. Então acho que esse é um começo, né? É só a ponta do iceberg aí. E de que forma nós podemos contribuir para que a disseminação da cultura e informação da população preta brasileira para além do terreiro? Nas escolas, né, a gente tem a Lei 10.639, que se ela fosse usada efetivamente dentro dos colégios, isso já ia trazer um acesso para as crianças, né, mas só que o pessoal acha que esse ensino religioso é para manipular as crianças, para trazer a criança para o terreiro, e não é para falar da cultura que faz parte do Brasil, que é a cultura indígena, é a cultura preta, e as crianças não sabem disso, elas não têm esse acesso, elas aprendem tudo que é da Europa somente. E para além disso, a gente não só lembrar da cultura preta no dia 20 de novembro, ou quando acontece um caso de intolerância, porque é preciso que a gente fale de todas as tecnologias que a nossa ancestralidade traz, né? As tecnologias africanas que existem dentro do terreiro. E hoje a gente só é chamado para falar sobre intolerância religiosa ou para falar sobre a consciência negra, mas ninguém é chamado para falar das benesses que existem dentro de um terreiro. Então é preciso que haja mais ações afirmativas, como essas que vocês têm hoje aqui, para poder chamar as pessoas, para poder conversar e ter uma troca, entender como que funciona uma dinâmica de terreiro, o que aquele terreiro faz para aquela comunidade em torno, né? Como que aquela comunidade é assistida, qual o trabalho que aquele terreiro tem com aquela comunidade, qual que é a assistência que faz para aquelas crianças que estão ali. Isso já é reduzir o preconceito que o pessoal tem, né, com as pessoas de matriz africana. E para contribuir um pouco mais com a discussão, eu conversei com a mãe Beth de Oxum e a Lorixá, fundadora junto com filhos e marido do Ponto de Cultura Coco de Umbigada. Foi a primeira Ialorixá a receber o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Olá, mãe Beth, obrigada por falar com nós do programa Na Pele. É um prazer te receber aqui. A resistência em relação às religiões de matriz africana, elas são baseadas em preconceito racial ou em preconceito religioso? Eu acho que são as duas coisas, mas em essência, esse lugar que a África tem na construção do mundo, na construção da humanidade. Porque é a partir dessa realidade da gente conviver com a arte, com a cultura, com a dança, com os cânticos. Então, eu acredito que esses valores não cabem dentro dessa caixa judaico-cristã, não cabe. E não cabe nesses valores que exercitam o medo de Deus, o medo dos homens, o medo do governo, o medo da polícia, o medo do capitão do mato, o medo do patrão. Então, são valores, não cabe dentro desse medo que essa sociedade capitalista, judaico-cristã, impera. Então, esse preconceito, que é um preconceito racial e que é um preconceito religioso, que não cabe esses valores de um povo ter em sua essência a felicidade, a alegria, porque convive em equilíbrio com a natureza. Conta um pouquinho pra gente o que a sua religião prega e o que foi distorcido pelo senso comum. Nós somos os povos originários, né, que têm uma relação extremamente sagrada com a natureza. A gente se coloca no mundo como parte integrante da natureza. E a partir daí faz toda uma diferença dos valores judaico-cristão, dos valores ocidentais, porque não entende a natureza como parte integrante, não é, da vida cotidiana das pessoas nesse lugar sacro, nesse lugar sagrado, de que sem água não tem vida, sem mata não tem vida, sem terra
não uma terra que a gente pisa, mas uma terra que a gente entende como o grande útero da humanidade. Então, são valores civilizatórios e que até hoje, de fato, esse contexto ocidental não respeita, não aceita e não entende. Mãe Beth, quais são os principais valores pregados pelas religiões de matriz africana? Os valores, digamos, mais importantes são as ancestralidades. Eu estou aqui, eu sou porque nós somos. Nós temos um pássaro que se chama Sankofa. Ele é um pássaro que ele caminha para frente olhando para trás. Ele é assim, ó. Porque ele caminha para frente olhando para trás porque ele diz, nós viemos de África. A gente sabe de onde a gente veio e a gente sabe para onde a gente vai. Quem não tem origem não sabe para onde caminha. A essência é essa, é a ancestralidade. Nós temos origem e a religião cumpre esse papel de nos aproximar dessa origem. E se você quer conhecer mais sobre a trajetória da Mãe Beth de Oxum, deixaremos aqui as redes sociais dela para vocês darem aquela espiada. Douglas, com base nessa questão da origem citada pela Mãe Beth, eu gostaria de saber como a gente, eu, você e as pessoas que estão nos assistindo podem contribuir para o combate à intolerância religiosa. Primeiro, tendo uma educação antirracista, né, que já começa daí. Eu faço a minha parte, né, que eu tenho ações antirracistas, sou negro e aí estou sujeito a qualquer momento a sofrer racismo e aí junto disso vem a intolerância religiosa também. Mas eu acho que a gente conseguir, né, falar mais e propagar isso para as pessoas não pretas, para que elas possam entender, né, a importância das outras religiões, entender que o mundo é feito de diferenças e que a gente pode conviver com as diferenças. O candomblé não quer mostrar para ninguém que ele é a melhor religião. Então, as religiões de conversão, elas têm por objetivo um negócio de captar pessoas. E aí, com isso, elas começam a desmerecer as outras religiões. Então, se a gente minimamente conseguir mostrar que dá para viver todo mundo bem, com as diferenças, já é um caminho. Douglas, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. E para quem quiser conhecer mais sobre o Douglas e a sua luta, vamos deixar todas as suas redes sociais para você dar aquela espiada. É isso, galerinha! Chegamos ao final de mais um episódio do nosso programa, que é uma realização da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo da CUT. Se você quiser rever este programa ou ficar curioso para acompanhar os próximos, é fácil. É só você acompanhar o canal da CUT no YouTube, que está aí na sua tela, junto com as nossas redes sociais. Então curta, compartilhe e ative o sininho para não perder nada do que vai rolar por aqui. E para fechar, vamos de atração cultural. Afroito é cantor e compositor pernambucano e traz no sangue, no estilo e na alma, letras de resistência das periferias. Com vocês, o videoclipe Onã. Até o próximo programa, pessoal! Minha caminhada não tem fim, mas mesmo assim caminho em direção ao meu fim. Na esperança de encontrar-me, algum guia-me até o sol. Aceito o chamado de corpo fechado, a margem de quem eu era me fez quem eu sou. Eu demorei a chegar aqui, procurando quem era eu. Me arrisquei em encruzilhadas, trilhando caminhos que não eram meus. Quem vem de lá sou eu, quem vem de lá sou eu. Quem vem de lá sou eu, quem vem de lá sou eu. Aceito o chamado de corpo fechado, eu tô preparado pra me defender. A força do grito desperta o guerreiro, orgulho. Quem me vê daí vai entender que o meu sangue tem dendê, o meu sangue tem dendê. Quem vem de lá sou eu, quem vem de lá sou eu, quem vem de lá sou eu, quem vem de lá, quem vem de lá sou eu. Aceito o chamado de corpo fechado, eu tô preparado pra me defender.